Boa tarde a todos. Bom, eu sou Cíntia Batista, sou responsável pela área de gerenciamento de medicamentos e insumos laboratoriais e de prevenção do Departamento de Doenças Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. É o nosso antigo Departamento de HIV/AIDS e Hepatites Virais, lá do Ministério. Obrigada aí pelo convite. Então, eu vou apresentar para vocês a parte de compras públicas, né? Como garantir a aquisição de produtos de qualidade, seguindo a legislação vigente. Eu estou à frente dessa área desde 2011, então já acompanhei vários processos de compra e, com o tempo, a gente foi realmente ganhando mais experiência e conseguindo, ao longo de todos os anos, né, as compras são anuais, melhorar os termos de referência e os processos para que eles fiquem cada vez mais claros, né, e que a gente consiga adquirir, de fato, produtos de extrema qualidade aí para ofertar à população. Bom, como foco aqui é a questão de testes rápidos, o nosso departamento ele é responsável pela distribuição de testes rápidos de sífilis, HIV e hepatites B e C. Eu trouxe esse slide para demonstrar o crescimento, então, desde 2012, na oferta e na distribuição desses testes rápidos, né? Aqui em azul, a gente tem a barra dos testes para HIV, nessa coloração aqui, um pouco alaranjada, o testes para hepatite B, hepatite C em cinza, e aqui, nessa barra meio esverdeada, o de sífilis. A gente pode observar aqui esse crescimento muito significativo, em que a gente chegou, em 2018, a ter aproximadamente 14 milhões de testes rápidos distribuídos, isso para HIV, aproximadamente 9 de hepatite B e C, que eles seguiram muito próximos aqui, e de sífilis, que foi em torno de 10,3 milhões de testes distribuídos. É um valor, é um quantitativo muito significativo, né? E isso tem sido possível cada vez com a construção melhor de instrumentos para aquisição. Essa outra seta aqui, ela representa a descentralização para a atenção básica, quando foi iniciado, né? Para além dos serviços tradicionais que a gente usava já para o HIV, isso também começou a ter oferta na atenção básica. É o contrário aqui. Então, considerando os desafios para o diagnóstico, né, tendo aí a implementação em regiões de difícil acesso, ampliação do acesso a populações-chave e prioritárias, a redução do tempo de resposta para o usuário e a possibilidade de testagem em contextos específicos, o teste rápido ele é uma estratégia fundamental e muito importante hoje para a saúde, né? Então, seguindo isso, entrando um pouquinho na parte de compras, as compras da administração pública hoje, elas são regidas pela Lei 8666 de 93. Essa é uma lei que apresenta as modalidades de compras que podem ser seguidas pela administração. Lá no departamento, as nossas compras são a maioria dos medicamentos por inexigibilidade, quando você tem um único fornecedor que pode comercializar aquele produto no Brasil. E já para essa parte de diagnóstico, nós temos as aquisições por meio de pregão eletrônico, que seguem a Lei 10.520, né, e também a 866. O que significa isso? Significa que nós temos mais de um fornecedor para aquele mesmo produto, e, dessa forma, a gente tem que abrir um processo licitatório. Esse processo é um procedimento administrativo em que ele visa selecionar a proposta mais vantajosa em termos financeiros, né, de acordo com os critérios técnicos que são estabelecidos pela administração pública. Essa vantajosidade, ela não significa, então, já que eu tenho que ofertar, que conseguir o melhor produto, não é o mais caro, e sim aquele que atende à especificação. E nem sempre é o mais barato dentro daquela seleção de produtos que seguem as especificidades que foram colocadas no instrumento regulatório. No caso do Ministério da Saúde, as compras são anuais. Essa é uma questão que o Ministério também tem a intenção de comprar por mais tempo, para 2 anos ou mais, mas a gente tem uma questão também legal, né, e além de limitações orçamentárias. Então, as compras elas são anuais, mas para dar uma cobertura um pouco além de 12 meses. Então, às vezes, 15, 18 meses, até nós termos o tempo suficiente para rodar um processo de compras dentro do Ministério. A área de gerenciamento de medicamentos e insumos, então, ela é responsável por fazer desde a elaboração do termo de referência,
lá no início, né, junto com a área técnica, no caso, que a gente vai fazer todas as especificações, tramitar esse processo dentro do Ministério e depois fazer todo o gerenciamento de estoque. Então, as distribuições, contato direto com as redes, né, com os locais que recebem, e ter aí sempre registro de consumo médio mensal. Então, nesse cenário, os processos de compra, quando a gente finaliza um processo, está assinando um contrato, a gente já está iniciando o planejamento de uma próxima compra. É um ciclo. A gente tem a intenção de mudar isso, como eu falei, para compras pelo menos a cada 2 anos. Esse é um processo que está sendo discutido internamente no Ministério, envolve participação de órgãos de controle também, mas isso está sendo levantado. Então, o que antecede essa licitação, né, que é o processo de compra? Um planejamento, que realmente é com muita antecedência do processo, que vai identificar a necessidade, qual o quantitativo que nós vamos precisar para o próximo ano, que leva em consideração a série histórica passada, mas também uma projeção de consumo para os anos seguintes. Então, tem toda uma discussão junto com a área, no nosso caso, a área de laboratório, com a diretoria, com outras áreas do departamento, que vão definir quais são as estratégias e quais são os projetos que estão previstos para o ano seguinte. Então, baseado nesse entendimento, é consolidado um quantitativo e, a partir de então, dá início a um plano de necessidades anual. Por exemplo, o plano de necessidades de 2020 ele já foi elaborado no primeiro trimestre de 2019. Porque isso passa por uma aprovação, vai para o Ministério da Economia e depois segue todo um fluxo de aprovação orçamentária. O principal documento, então, que vai subsidiar esse processo licitatório é o termo de referência, que é a especificação técnica, que segue um modelo referencial. Isso a gente vai falar mais à frente, com mais detalhes, né? Mas esse termo, então, ele é elaborado em seguida, logo depois dessa questão de planejamento, junto com a justificativa de compras. Nessa justificativa, então, tem todas o detalhamento, a questão legal da compra, quais são as portarias, RDCs, a legislação prevista para que essa aquisição seja encaminhada, né? E quais seriam os concorrentes, aí, as empresas que podem entrar nesse processo com base no registro da Anvisa. As compras, elas são um pré-requisito para vender qualquer produto, é que se tenha o registro do produto na Anvisa. E também é feita uma pesquisa de preço junto aos principais fornecedores, né, para que a gente tenha uma noção de qual o preço que está sendo praticado no mercado. Essa é uma pesquisa de preço prévia ao processo, não significa que é o preço que vai balizar a licitação, porque ela serve aqui para ter um parâmetro no controle orçamentário do departamento e, depois, no estabelecimento do preço de referência. O preço de referência ela segue uma legislação específica, tem portarias que regulamentam a questão do preço de referência do pregão. Então, se o preço aqui que as empresas ofertam ele está muito além daquilo, fora do padrão estabelecido nessa legislação, ela vai ser desconsiderada para estabelecer esse preço de referência. Vamos lá. Então, documentos norteadores das compras, nós temos todos os protocolos do departamento, e aí, elaborados pelo departamento, né, são os protocolos de tratamento e também de diagnóstico. Então, considerando isso, as indicações, a estimativa do número de pessoas que devem ser testadas no próximo ano, mais os projetos, é chegado, então, no quantitativo final e a justificativa, para justificar aquela aquisição. Entrando um pouquinho na questão do termo de referência, que é o que dá garantias da qualidade do produto para nós, nós temos, então, as especificações técnicas do produto, a previsão, a fase de amostra, que é quando finaliza a cotação, o processo licitatório, tem uma empresa classificada, ela entrega um kit, né, exatamente como vai ser entregue depois para os estados, para que seja avaliado no departamento se isso está ou não de acordo com o termo de referência. Isso é uma fase extremamente importante também. As condições de aceite do produto, obrigações e sanções previstas em contrato. Esse termo de referência ele é tecnicamente completo, né? Ele tem, além das exigências legais, o detalhamento dos testes, quantitativo de testes por kit e outras questões que a gente vai ver à frente.
não é permitido realizar qualquer exigência sem justificativa técnica, né, que impeça a ampla concorrência entre as empresas. O objetivo é sempre você estabelecer corretamente o objeto para que, na ampla concorrência, tenha uma ampla concorrência e, com isso, seja possível o Ministério também adquirir ao menor preço possível. Nessa descrição do termo de referência, aqui fica pesado, não vou entrar em cada um, é só um exemplo aqui, deixar muito claro, que foi uma aquisição de testes para hepatite B, mas só para demonstrar o nível de detalhamento que é preciso ter nesse termo de referência. Né, a amostra de sangue total obtida por punção digital, que é uma das principais questões que tem que estar no termo de referência do teste rápido, qual que é o princípio a ser utilizado, o desempenho do teste, qual que é a sensibilidade e especificidade mínima aceita pelo Ministério da Saúde, quais são as exigências adicionais, exigência também de punção digital e outras questões, né, incluindo a sua forma de utilização na bula, aqui que eu chamo a atenção para isso, assim como todos os reagentes e acessórios necessários para a realização do teste. Essa é uma exigência do Ministério, que entra aqui um pouquinho na apresentação do teste, né? Ele deve ser apresentado, então, sempre, como eu falei, um mínimo de 20 ou 25 testes em cada kit, mas a empresa ela tem que fornecer o kit completo, com esses testes e com tudo o que é necessário para realizar. Isso facilita na hora da distribuição e que o local que recebe não fique realmente pendente de realizar o teste por alguma falta de insumo ou produto. Então, hoje, a aquisição é toda centralizada no Ministério da Saúde, e, por isso, essa importância de ter essa oferta completa. Não daria para distribuir o teste, chegar no Estado e correr o risco de não ter lanceta para testar a pessoa. Então, por esse motivo, isso vem todo descrito no termo de referência. O tempo, então, que o resultado deve ocorrer, inferior ou igual a 30 minutos no máximo, e todos os componentes desse kit. Ao longo do tempo, nós fomos, como eu falei, a gente foi aprimorando esse processo, e aí chega um nível de detalhamento, né, que a gente tem que ter o nome do agravo marcado para qual teste é proposto, né, tem que estar descrito no suporte plástico, porque a nossa realidade nós distribuímos vários testes, outros testes são ainda distribuídos pelo Ministério da Saúde, isso precisa facilitar lá na ponta na hora de realização de vários testes rápidos aí por um mesmo profissional, então, questões assim também são detalhadas no termo de referência. Bula, língua portuguesa, as exigências de acordo com a RDC prevista, né, o passo a passo para a correta execução do teste, informações como o tipo correto da coleta de amostras, condições de armazenamento, condições de transporte, tempo máximo e mínimo de leitura do resultado, esclarecimentos entre o tempo entre a infecção e detecção de um marcador e orientações sobre descarte de insumos, são algumas das questões que são analisadas aí, na bula do produto. Como eu falei lá no início, tem previsto a fase de amostra do produto, que é quando a empresa entrega esse teste no Ministério, e aí todos esses pontos eles são checados e conferidos. Né? A empresa ela envia o teste depois de classificada, e é marcada uma audiência que qualquer outro pode participar, qualquer pessoa pode participar, que vai acompanhar a execução desse teste. Né? Isso dá transparência ao processo, e, primeiramente, um técnico da empresa até então vencedora realiza o teste e, depois, os técnicos do Ministério da Saúde têm que reproduzir o resultado. Então, qualquer inconformidade observada durante o processamento, a empresa realmente ela é desclassificada do processo e a segunda é convocada. Além dessas questões, o termo de referência, hoje, ele traz também a previsão de controle de qualidade, que são feitos quadrimestralmente ou trimestralmente. Eu não vou entrar nisso, porque isso vai ser foco da apresentação amanhã, ser feita pelas colegas da área de laboratório, mas ele também traz todo esse detalhamento. Então, sendo bem mais breve, assim, só trazendo para vocês algumas das situações que nós já passamos, né? Esse termo, ainda assim, mesmo do processo do ano passado, nós já identificamos pontos que precisam ser melhorados, né, com questionamentos que as empresas entram durante o processo licitatório, que são pertinentes. Então, a gente tem melhorado os processos para cada vez conseguir deixar de forma mais clara. Além disso, tem também, dentro desse documento, a parte de habilitação técnica.
em que são elencados os documentos que as empresas precisam apresentar para que tenha classificação no processo. Então, não basta só cumprir os requisitos técnicos, mas também a parte legal e documental ela tem que estar de acordo. Né? Esse documento, ele é durante a fase de pregão, ela é solicitada, é uma documentação solicitada, a empresa envia, é feita uma análise disso. Se não estiver de acordo, é desclassificada e chama a próxima. Se tiver, segue para a fase de amostra. Então, foi um pouquinho rápida, mas são essas as questões mais relacionadas à questão da qualidade, dentro seguindo as orientações da legislação vigente, né? O que realmente fica muito claro é que, quanto mais está colocado as questões técnicas, melhor e mais fácil vai ser esse processo de compra. Né? Um termo de referência bem elaborado, ele evita questionamentos e impugnações que podem atrasar, ainda mais se tratando de compras públicas, que nós temos aí compras anuais. Então, um processo que vai para a ação judicial, para a via judicial, ele pode comprometer o fornecimento e o abastecimento de testes na rede inteira. E, com isso, a gente sente essa necessidade de reforçar cada vez mais um termo claro e objetivo para conseguir realmente o sucesso na licitação. É isso, muito obrigada. Obrigado, Cíntia. Gostaria de colocar alguma pergunta para a plateia. É importante que a gente conseguiu hoje ver praticamente o processo todo, desde o pré-mercado, na verdade, desde antes da pesquisa, desenvolvimento, construção de um teste novo, né, toda a parte de pré-mercado, pós-mercado, a questão do impacto que qualquer mudança de regulação pode fazer, e uma das partes importantes é exatamente essa, a parte da compra pública, que dentro do conceito de programas de saúde pública é essencial. Então, a parte de qualidade não pode ser esquecida, ela não pode ser deixada de lado, e por isso que uma construção de um bom processo licitatório tem que ser feito desde o começo. O termo de referência ele é tão detalhado que ele traz a apresentação do teste, bula, quais são os insumos necessários. Então, na fase de amostra, o que é avaliado é isso. A estrutura do teste, a lanceta, se ela é retrátil ou não, se tem seguido aqueles critérios. Essa parte mais de especificidade, sensibilidade, isso é colocado, mas tem uma avaliação depois quadrimestral que é feita ao longo do fornecimento do teste. Porque, como ele já está registrado na Anvisa daquela forma e já tem informação em bula, a gente parte do princípio que aquela é a informação correta. Né? Então, é o teste, se não estiver na bula uma sensibilidade conforme está prescrito lá, sim, aí seria desclassificado nesse ponto. Mas a análise é documental e depois na questão de realização do teste. Então, se ele é de fácil uso, critérios, é isso mesmo. Cíntia, muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Sei que foi um dia intenso, mas extremamente produtivo. Acho que todos saímos hoje bem contentes e com um convite para amanhã continuar a discussão. Teremos grandes experiências da Argentina, Bolívia, Canadá, vários países aqui, Peru, apresentando e com certeza todos aprenderemos muito. Muito obrigado e até amanhã.